Nesta tarde de sexta-feira, eu trago aqui uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Essa mensagem para alguns vai ser apenas uma reflexão, mas para outros ela vai vir como uma resposta da parte de Deus para a sua vida. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então, o que o Senhor quer falar comigo e com você nesta tarde a respeito deste capítulo? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, Ezequiel ele foi instruído, ele foi educado para ser sacerdote também. Ele foi disciplinado para ser um sacerdote. E a palavra do Senhor vai dizer que aos 25 anos de idade, ele foi separado para ser sacerdote. E Ezequiel ali, teve toda essa preparação, teve toda ali essa base, porque ele era filho de sacerdote, ele cresceu no meio sacerdotal. Então estava tudo certo para Ezequiel, na idade certa, na idade de 30 anos, assumir esse exercício sacerdotal. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Números, capítulo 4, 23, a respeito da idade certa para você assumir, o exercício da vida sacerdotal aos 30 anos de idade. E Ezequiel, com 25 anos de idade, ele já estava ali sendo preparado, sendo instruído para ocupar, ali o ofício de sacerdote, quando ele é levado cativo junto com o povo a Babilônia. O rei Nabucodonosor pega 10.000 homens e levam cativos, e entre esses estava Ezequiel. E aí vem uma pergunta, vem um questionamento, vem uma indagação. Ezequiel foi preparado, ele foi treinado, ele foi instruído para ser um sacerdote. E nós sabemos que para ser um sacerdote naquela época tinha que estudar muito, muito mesmo, e tinha uma vida contínua de estudo, porque para ser sacerdote tinha que estar de acordo com vários requisitos. Então tinha vários requisitos ali que tinha que ser cumprido para você ser um sacerdote. E Ezequiel passou por todas as etapas e foi aprovado em todas as etapas, O sacerdote ele tinha que ser saudável, ele tinha que ter boa aparência, ele tinha que ser muito bem instruído. Então todos os requisitos que eram exigidos para ser um sacerdote, tinha que ser filho de sacerdote, da linhagem de levitas, e tudo isso, todos os requisitos Ezequiel tinha para ocupar o exercício de sacerdote. Porém, quando está quase chegando, muito próximo dele assumir essa responsabilidade, houve ali uma mudança de plano, uma virada drástica na vida de Ezequiel. Ezequiel é levado cativo, o povo é levado a cativeiro, e no meio desse povo está ali Ezequiel. A gente pode imaginar assim, Ezequiel, uma pessoa de um nível mais elevado, no meio do povo cativo. E aí a palavra do Senhor vai dizer aqui, no capítulo 1, que estando ali Ezequiel no meio do povo, do povo ali cativo, então assim, Ezequiel vivendo ali aquele caos, um momento difícil, um momento ali constrangedor, um momento intenso mesmo na vida dele. Porque assim, vamos imaginar o seguinte: vamos falar de um estudante. Você faz o ensino fundamental, você faz o ensino médio, aí você entra para a faculdade, você se forma, aí você recebe o seu diploma de profissional, aí quando você vai exercer a sua profissão, uma virada na sua vida. Não, você não vai exercer essa profissão, você vai ocupar um outro
uma outra função profissional totalmente diferente daquilo que você tem conhecimento, totalmente daquilo que você estudou para ser. Então foi assim que aconteceu na vida de Ezequiel. Ezequiel foi preparado para ser sacerdote. No momento dele ocupar esse exercício sacerdotal, Ezequiel é levado cativo. E ao ser levado cativo, aqui ele vai dizer que estando ele em meio aos cativos, andando ali nas margens do rio Quebar, ele viu o céu se abrir e ele teve visões. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Às vezes você olha para um lado, você olha para o outro e não vê uma saída. Às vezes você foi preparado para fazer algo e você está fazendo totalmente diferente daquilo que você foi instruído para fazer. Só que aí é que vem o ponto chave, né? O ponto A da mensagem. O Senhor tenha um encontro com Ezequiel e o levanta como um profeta. Então agora ele não vai ser um sacerdote, ele vai ser um profeta. E quando o Senhor levanta Ezequiel como um profeta, o Senhor usa ele para falar, para ministrar com o povo de Israel que estava cativo. Então, o Senhor, ele tem os seus meios de nos usar. O Senhor, ele tem os seus meios de realizar grandes coisas nas nossas vidas. O que me chama muita atenção nessa mensagem, nesta tarde, quando eu estava aqui meditando antes de iniciar o vídeo, eu até fiquei um pouco emocionada de ver assim, como Deus é tremendo na nossa vida. Porque o Senhor... Havia ali na Babilônia um povo cativo, um povo rebelde, um povo desobediente, porém um povo a qual o Senhor o amava e não abria mão deles. Então ele pega uma pessoa e leva, muda a história dessa pessoa, muda a página, a vida dessa pessoa por completo, para levar a um outro lugar, para falar com o povo de Israel, para profetizar para aquele povo, para ministrar por aquele povo, porque Jeremias já tinha falado e o povo não deu ouvido. Aí o Senhor pega Ezequiel, traz Ezequiel para ministrar para esse povo, um povo a qual o Senhor amava e não abria mão deles. E o que me chamou muita atenção é o processo que Ezequiel teve que enfrentar, as batalhas, as guerras, os desafios, para profetizar, para ministrar para esse povo. E eu lendo aqui, né, há dias eu estou lendo o livro de Ezequiel, estou aqui estudando sobre o livro de Ezequiel, e o Senhor pega Ezequiel, você como profeta, você não vai apenas profetizar, mas eu vou usar você como exemplo para esse povo. Irmãos, e depois eu quero que você, se você puder, tiver um tempo disponível, leia o livro de Ezequiel para você ver o que Ezequiel passou, a luta que Ezequiel passou para ministrar para esse povo, para um único propósito, para que ele se arrependesse e voltasse ao Senhor. Porque o Senhor o amava e não abria mão deles. Então tudo que o Senhor queria era a restauração, o arrependimento desse povo. E Ezequiel é usado como uma ferramenta para ministrar na vida desse povo. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, né, os processos que Ezequiel passou, né, para ministrar, porque ele apenas não ministrou, ele apenas não profetizou, mas ele foi usado como instrumento para servir de exemplo. Ezequiel, eu vou fazer na tua vida para que eles vejam como exemplo a minha ira contra eles, mas se eles se arrependerem, se eles se voltarem para mim, eu vou perdoar e vou restaurar essa nação rebelde. E o que me chamou muita atenção, assim, que me deixou um pouco até emocionada, o Senhor pega Ezequiel, o profeta, e repentinamente a esposa de Ezequiel morre. E o Senhor fala, né, para Ezequiel, Ezequiel, não é para você chorar.
Se você quiser gemer, pode gemer, mas geme em silêncio. Não é para chorar, Ezequiel, engole o choro, porque isso é para ficar de exemplo para essa nação rebelde. E aí você imagina assim, né? Ezequiel perder a esposa, viver um luto, viver um sofrimento de perda e não poder chorar, tudo isso para servir de exemplo. E foi nessa parte que eu fiquei até um pouco emocionada, porque assim, você já parou para pensar que tem alguém olhando para você, que Deus pode estar te usando para ser exemplo na vida de alguém? Você já parou para observar, para pensar que tem alguém olhando e vendo e admirando o seu comportamento, a sua conduta? Você já parou para analisar o tamanho da sua responsabilidade quando o Senhor te chamou? Eu me lembro, eu aqui meditando nessa palavra, e o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui a memória no ano de 2021, foi quando eu perdi a minha mãe. O Senhor recolheu a minha mãe em julho de 2021, sequelas, né, consequências do Covid, ela não suportou e ela veio a óbito, o Senhor a recolheu. E eu me lembro que uns 2, 3 meses após a morte dela, aquela saudade, aquela agonia, aquela aflição. E a minha mãe, ela servia ao Senhor no ministério da IPDA, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E eu pensei comigo, eu falei assim, eu saí da minha casa e falei assim, eu vou lá para casa da minha mãe, eu vou para lá, que lá eu me sinto perto dela, eu vou me sentir assim um pouco acolhida, eu vou ficar lá no cantinho, porque a casa ainda estava do mesmo jeito. Na época a gente não tinha mudado, não tinha tirado nada do lugar, estava do mesmo jeitinho que ela deixou. E eu fui para lá tentando encontrar um refrigério, tentando encontrar um alívio para a dor do luto. E quando eu cheguei ali, eu não encontrei o que eu estava procurando, né? Essa paz, esse refrigério. E eu peguei e falei assim, eu vou na igreja onde a minha mãe servia, onde ela congregava, eu vou lá e vou sentar no mesmo cantinho, no lugarzinho que ela sentava, e eu vou me sentir perto dela. E assim eu fui para o culto na igreja onde ela congregava, e quando eu estava sentada ali, o Espírito Santo de Deus usou uma irmã, e essa irmã falou para mim assim, Regiane, muitas pessoas têm olhado para você e têm te observado. E algumas têm até comentado, nossa, ela já passou por isso, e ela foi listando ali várias coisas. E a gente olha para ela, ela está sempre sorrindo, ela está sempre de cabeça erguida, e ela não desiste. E na época, né, eu chorei, porque eu pensei assim, né, enquanto pessoas estão me olhando, estão me observando, eles não sabem a minha guerra interna, né, o que está no meu íntimo, no meu coração. E ela falou para mim assim, o Espírito Santo de Deus manda te falar, irmã Regiane, não para, não desanima, porque muitas pessoas olham para você como exemplo. E eu falei amém, recebi aquela palavra, e até então só aumentou ainda mais a minha responsabilidade, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, e às vezes você pensa, vou fazer isso, vou falar isso, aí você pensa, né, não, eu não posso, eu tenho que ser um bom exemplo, porque o Senhor me chamou para glorificar e exaltar o nome dele, por onde eu passar, através do meu testemunho, através do meu comportamento, através da minha conduta, eu estou aqui a serviço do reino, então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma conduta. E hoje, aqui lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória, né, esse acontecido, o que aconteceu comigo nessa época. E aí eu vendo aqui, né, Ezequiel, o Senhor fala, Ezequiel, a sua esposa vai morrer, mas você não vai chorar, você vai engolir o choro, você pode até gemer, mas vai gemer em silêncio para que sirva de exemplo para esse povo. E é essa mensagem que o Espírito Santo de Deus ministrou para mim nesse dia de hoje, e eu quero ministrar aqui para você. Então fica essa reflexão, como eu disse no início, para alguns vai ser uma reflexão, mas para uns vai ser resposta do céu para a sua vida, porque você tem olhado para um lado, você tem olhado para o outro, e você tem questionado, eu me preparei para isso, eu me esforcei para isso, eu busquei para ser isso, e hoje eu estou vivendo
algo diferente a qual eu não planejei, mas eu quero falar para você nesta tarde, direcionada pelo Espírito Santo. Se você está fazendo a vontade do Senhor, continua, porque Ele é que faz essa virada de página na nossa vida. Às vezes tem alguém que vai assistir esse vídeo, você vai olhar esse vídeo, você vai assistir esse vídeo e você vai pensar, o Espírito Santo de Deus vai falar com você, aleluia, glória a Deus. Eu preparei o meu filho, eu coloquei o meu filho na faculdade e hoje o meu filho quer seguir uma linha diferente daquilo que eu instruí, daquilo que eu queria que ele fizesse. Ele está tomando um rumo diferente, mas eu quero falar para você, direcionada no Espírito Santo nesta tarde, ele está fazendo a vontade do Pai. Abrace, apoie e seja com o teu filho, com a tua filha, porque o que ele está fazendo é da vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você nesta tarde. E você, e mais uma vez eu quero repetir, você que desejou fazer algo e você está fazendo algo diferente, não questiona, porque muitas das vezes o nosso querer não é o querer de Deus. E o que prevalece na nossa vida é a obediência e fazer a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai, ela é perfeita e agradável para a nossa vida. Amém? E eu quero aqui mais uma vez dizer, eu sirvo a Deus, não pelo que Ele me proporciona. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Amém? Que Deus abençoe você nesta tarde.